Eu cheguei a ganhar 1 milhão e houve pessoas que ganharam valores superiores porque eu partilhei a ficha. Ganharam valores superiores, estão aí. Os que tiveram coração nobre, sem que eu os obrigasse, souberam compensar. E pronto. O álcool, qual é a recompensa que te joga? É aquela de estar totalmente fora da normalidade. Não reconhecer. E hoje em dia muita gente que vem com aquela dica, estou a vender Boot. Boot é um aplicativo que, segundo eles, ajuda a prever em que pontuação vai subir. Não recomendo, tá sabendo? Quem não quer ter 1 milhão na conta? Quem não quer estar no ranking dos milionários? Eu pelo menos já me considerei milionário por um tempo. Eu já me considerei milionário. Se abrirem o ranking, sabemos que em Angola o milionário começa com 1 milhão. Com Kwanza não é milionário, vai. 1 milhão por quanto? Porque eles são referências e não imaginam o número de pessoas. Você imagina o número de seguidores que, quando você segue alguém, você acompanha alguém, você vê aquela pessoa como exemplo. Quantas pessoas não olham o Fly Squad como exemplo? Quantas pessoas não olham? Eu olho o Fly Squad como exemplo. Eu vejo para o Fly Squad e falo, porra, um cota muito, sei lá. Para ser quê? Para ser vou ficar aí X de tempo, trabalho duro, pouca remuneração. Não, eu prefiro bater bem X, até que um dia ganhar. Então você vê que antes das casas de aposta, a sociedade já está emocionalmente desequilibrada. Imagine só que se você, por uma ou outra situação, sei lá, mete daquela equipa a ganhar, a marcar 2 golos e injeta em Então, não vamos se deixar levar muito também pelas pontuações. Porque principalmente o início do jogo, aquilo que já falamos, é muita máfia. Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou motivado porque é um dia bastante diferente. O nosso painel normal do Bencast hoje vai ter uma alteração, uma pequena alteração. Sabe o que é que temos de novidade? Eu hoje estarei de um lado e o meu convidado estará do outro lado. Olha, geralmente uma das situações que infestou bastante o nosso país, quase em todo o canto, acho que até nos municípios, atualmente já nos municípios mais distantes das sedes provinciais, já existe também os famosos jogos ou as apostas desportivas, tanto as Premier Bet, Elephant Bet, tem mais duas eu acho, a Bantu Bet, a Kwanza Bet também existe, sim. Então hoje nós vamos tratar propriamente sobre esses casos, o surgimento dessas casas de apostas, as suas vantagens, desvantagens, e eu estarei de um lado e o meu convidado do outro. Imagina eu, qual lado em que estarei? Dos que estão contra, dos contra, e o meu convidado com certeza estará do lado dos que favorecem essa prática. E antes de apresentar o meu convidado, né, eu já te aconselho a deixar um like, comentar, deixar teu comentário, sugestões lá no comentário e se inscrever no nosso canal do YouTube, que você já conhece, Bencar Corp. Agora, só me resta cumprimentar o meu convidado. Meu irmão, seja bem-vindo ao Bencast. Obrigado. Eu quando vi o teu comentário do tipo, começam a convidar pessoas que sabem. Já chegaste lá, né? Já cheguei. Eu fiquei do tipo, damn. Porra, mas aquele programa foi muito bom. Foi fixe. Yeah, foi muito bom. Agora eu não tinha que dispensar a presença do Boss Celestino cá no Bencast. Para já, eu acho que não existe alguém melhor, se não for Boss Celestino, para se apresentar aos nossos inscritos do canal. A tua câmera é essa, então tá à vontade para bater o papo com eles, uma apresentação breve e mostrar para eles qual lado você vai defender. Caros ouvintes, boa noite. Daqui quem fala é Celestino Afonso, um daqueles que está na luta, pois que o país não facilita. Acreditamos mais hoje nas fichas do que num emprego, né? Acuso a recepção do convite do nosso mano Meses. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto que vai despertar interesse de muitos que ainda desacreditam,
não é? E como prova viva e como quem usufrui dos benefícios da mesma, né? Estou aqui hoje para poder responder às vossas questões, para poder tirar as vossas dúvidas e também dar alguns conselhos, né? Porque nós não podemos ser domados pelos vícios, nós é que temos que domar os vícios. Então estou aqui com um pouco de conhecimento que trago para assim poder partilhar também com os outros. Muito bom. Boss Celestino, uma linda apresentação. Como eu já disse na mensagem, né? Eu terei que ser nesse bate-papo totalmente contrário das tuas ideias quando está ligado propriamente ao apoio das apostas. Eu tenho uma pergunta muito simples para o Boss Celestino. As apostas esportivas são só entretenimento ou viram um vício disfarçado de oportunidades? Olha, não são só entretenimento. Realmente eles viram um vício disfarçado de oportunidades. Por quê? É aquela sensação de que não és o único, você vai fazendo as apostas, né? Vai fazendo as apostas e por uma ou outra causa não estás a adquirir resultados positivos. Mas por uma ou outra causa, quem também está na mesma luta consegue vivenciar bons frutos de ganhos, né? E aquilo te motiva a continuar, né? A continuar e nunca parar. Só que, atenção, é nessa de continuar, enquanto estamos atrás da sorte, que a gente às vezes acaba de fazer gastos semanais, mensal ou anual, sim. incontroláveis, né? Porque acredita, a quem fica todo ano não consegue ganhar nada. E se fazer um checklist do foi gasto na tentativa, na luta de querer ganhar, então o que ele diria assim, se eu parasse e juntasse, já teria a coisa X. Eu acho que essa frase está meio errada. A frase que usaste agora. Há quem que faz um ano e não ganha nada. Se o mesmo fizer uma checklist de todas as fichas que ele perdeu, ele chegaria à conclusão que valeria a pena ter guardado aquele dinheiro. Não é a quem. Eu ainda penso que a maioria das pessoas, dos apostadores, passam longos tempos perdendo para que as casas de apostas sobrevivam. Se fosse o contrário, se esse termo a quem, o a quem coloca uma informação nas nossas mentes que é a minoria. Que é a minoria. E se nós formos fazer uma pesquisa, olharmos bem no X da questão, encontraremos a resposta que a maioria tinha que perder para que as casas de aposta continuassem em vida. Prontos. Eu acho que se metermos aqui o número 69, né, uma vez que o mês está do outro lado, você está do outro, lado, eu vejo e digo que é 69. E o mês pode me falar que é 96. Não, também 69, não? 69. 69. O 69, obrigado, desculpa. 69 para mim também. Exato. Acho que é o jogo do 6 e o 9. É o jogo do 6 e o 9, sim. Desculpa. Vai depender do ano, né? Sim. Porque eu digo assim, nós sim, em contrapartida, enriquecemos essas casas de aposta. Em contrapartida. Mas nós enriquecemos sem a intenção verdadeira de querer enriquecê-los, porque o nosso objetivo é tirar deles para o benefício próprio. Então. Não concordo. Tirar deles. Não é tirar deles. O que acontece na verdade não é tirar deles, é tirar do teu irmão. Nunca pararam para pensar nesse ponto. Não é tirar da casa de aposta. É tirar do teu irmão que perdeu para que você ganhe. A casa de aposta nunca perde nada. É necessário que um monte de pessoas percam para que você ganhe. Aquele dinheiro que vem até o teu bolso, que você fala, uau, o termo mais comum é o seguinte,
é o seguinte, melhor. Tirei do branco. Não, você não tirou do branco, tirou do teu irmão preto, que também está a sofrer. É só fazer uma análise. Pronto, é como tudo. Nós sabemos que quando vamos abrir um negócio, por mais que a gente tenha tudo traçado, existem os famosos fundos de maneio. Certo. Esse fundo de maneio é para suprir aquelas lacunas que a gente não vai conseguir em função daquilo que nós traçamos para o nosso negócio. Supomos que abrimos uma perfumaria sem um fundo de maneio e supomos que nessa perfumaria nós recrutamos, tem a capacidade de recrutamento de 4 funcionários. E a perfumaria, num mês ou em 2 meses, não conseguiu atingir um faturamento que permite quitar as dívidas, né? Certo. Adquirir novos produtos e pagar os funcionários. É por intermédio do fundo de maneio, sim, que a gente vai conseguir suprir principalmente o pagamento dos nossos funcionários. Sim. Então, quero responder o seguinte, que tanto os nossos irmãos que perdem, quanto o branco, né, ele abriu um negócio, mas também esteve preparado. Sim. E eu ainda digo assim, é uma frase muito comum que eu uso, isso para encorajar, porque pronto, ninguém sabe o que vem depois. Eu ainda digo assim que fazer apostas é jogar uma quichiquila em que você não sabe se está em que posição. Você só espera o teu dia de receber. E qual é o dia de receber? É o dia que a sorte bate para ti e você consegue ganhar uma ficha. Eu estou nessa vida há mais de 5 anos. Eu comecei na Premier Bet. Foi a minha casa mãe. Ao decorrer do tempo, eu fui conhecendo outras casas de apostas. Eu era um grande amador, né? E como ainda temos amadores que fazem ficha, fazem apostas só pelo nome de clubes. Ao passo que as casas de apostas para apostas não funciona simplesmente assim. Existem surpresas. Eu fui, mas depois eu descobri a BantoBet, que é a minha favorita. E com o decorrer do tempo, eu fui pesquisando a partir do YouTube, né, como é que funciona cada um dos mercados. Me apoiei mais nos que me interessaram e desprestigiei outros, tanto que tem muitos mercados. Por exemplo, a BantoBet é uma casa de aposta que eu digo assim, completa. Ela tem muitos e muitos mercados. Olha que eu quando comecei tive mais perda. Até então tenho mais perdas do que ganho. Mas quando eu tive o meu primeiro ganho, com uma aposta de 150 foi 200, sei que a memória não me falha, 222 mil com 150 kwanzas. E aquele 222 mil chegou a suprir as perdas que eu tinha ao longo daquela jornada. Chegou a suprir. Então, já que um lado está para contrariar e o outro lado para defender, porque temos testemunho de muitos manos que com 200 ganharam mais de 20 milhões e estão aí. Então, pronto. Contudo, não devemos ignorar a opinião contrária, né? E estamos aqui. O ponto que tocaste há pouquinho sobre, primeiramente, comparar o negócio as apostas a negócio, depois comparaste as apostas a um jogo de quichiquila, depois tocaste no ponto perdas que sofreste antes do ganho de 222 mil kwanzas. Pensa comigo, vou falar primeiro sobre o negócio. O negócio, antes de ser implementado num determinado espaço, tem que se fazer estudo do mercado. Como é que é?
Sabe por que as apostas cá em Angola funcionam em condições? Vamos ouvir. Sim, porque Angola é um país que qualquer que seja a abertura de ganhar dinheiro, muitos se jogam de cabeça. Esse é o nosso país. É um país que eu considero que qualquer um que vem vender sonho de enriquecimento rápido e fácil leva muita gente. Eu não posso comparar as apostas a negócios por conta do quê? Do nível de probabilidade de dar certo e errado. A possibilidade de uma casa de apostas implementada numa determinada sociedade dar errada é muito reduzida. Por quê? As sociedades são maioritariamente constituídas por pessoas não mentalmente conscientes, não mentalmente saudáveis. E pessoas não mentalmente saudáveis são pessoas fáceis de manipular. Por isso, raramente as casas de apostas caem. Negócio é oficial. Vou usar 2 países, Estados Unidos e Brasil. 70% de empresas no Brasil não conseguem sobreviver nos seus primeiros 10 anos. Parece estranho. Nos Estados Unidos, o número não é muito diferente. O melhor país do mundo para mim, onde tudo daria certo com maior facilidade. 68% das empresas nos Estados Unidos não sobrevivem nos primeiros 10 anos. Casas de apostas, a probabilidade de sobreviver está mais próximo de 100% do que do zero. Por isso nós não podemos comparar um negócio de verdade com as casas de apostas. Eu considero as casas de apostas propriamente golpes que as pessoas fazem a outras pessoas e aquelas pessoas que são golpeadas sentem-se confortáveis. É tipo o famoso rato que morde e sopra. Perdas ou apostas e quichiquila. Quichiquila, o retorno é garantido. Geralmente, o retorno é garantido, salvo que tenha um malandro lá, o pai da quichiquila, ou a mãe da quichiquila é um doido, pega as cenas, fuja, é muito diferente. Como estamos a falar de casa de aposta geralmente prevalece lá no país. Tipo, temos aí as nossas casas de apostas que existem cá em Angola. Quichiquila, permanecendo o pai ou a mãe da quichiquila, é uma certeza que você vai receber. Apostas não. Nas apostas não posso fazer uma comparação com quichiquila porque apostas nunca é certeza. Nunca há certeza que você vai realmente ganhar cedo ou tarde. Podes nunca ganhar. Perdas. Falou aqui que antes, ou no princípio, perdia muito. Apostava de forma amadora. Mas primeiro o ganho foi de 222 mil kwanzas que fizeram-te sentir como se ele cobrisse todas as perdas que antes investiste. Só que esqueceste de um ponto muito importante. Quem aposta não perde só dinheiro. Aquela preocupação, aquela espera, aquele suspense pela ficha faz com que a gente também sofra danos psicológicos. Aqueles 222 mil conseguiu cobrir os danos psicológicos que você sofreu muito antes de ganhar? Cobriu. Até porque... Calma aí. Como era amador, né? Calma. Como era amador, né? E no passado, por ser mesmo amador, eu apostava nos valores mais baixos, né? No valor mais baixo. Eu acredito que até então, naquela época, eu nunca havia injetado um valor superior a 300 kwanza numa ficha. Sim. Então eu sentia que se fosse nada. Sim. Eu sentia que fosse nada mesmo, nada. Eu não sentia aquilo de que, perdi. Sim. A ansiedade, às vezes, de cair com 1 ou 2 jogos, aí sim. Obrigado. Você, bateu na trave. É como se estivéssemos a jogar. Sim.
você faz um colocado e a bola bate bate na na... tapa. Yeah. Caramba, só! Então, é isso. Eu vou reforçar uma coisa. Quando eu disse sobre o negócio, eu não comparei a ficha e o negócio. Eu comparei... Não, a casa de aposta. Estou falando uma casa de aposta, não é a sim, ficha. a casa de aposta. Eu comparei em que? Quando o Meses disse que nós tiramos do nosso irmão Sim. para nós mesmos. Sim, sim. E aí eu estava só a reforçar que tudo bem que tiramos dele. Né? Mas ninguém começa um negócio sem ter um fundo de manejo. Sim, Tal como o Branco, ao abrir uma casa de aposta, vamos supor que abriu hoje, né? Hipoteticamente, abriu hoje uma Malange Bet no Winge. Essa Malange Bet, ao ser aberta, ele tem que ter um capital, sim, porque vamos supor que de hoje que abriu, pelo menos 30 pessoas ganhem, né? Onde 30 pessoas ganham porque 1 milhão de pessoas perderam. Não, vamos supor, deixa só pegar minha lógica. Então, são 55 apostadores. Sim. 30 pessoas ganham. Sim. Por mais que os outros 25 que perderam não vai dar um valor, se calhar, do que vai chegar a suprir o pagamento dos 30. Ao dar esse exemplo, o Celestino sempre coloca o número de perdedores para cima. Para cima? É. Sempre os perdedores são a maioria. Sempre. Atualmente, sim. Sempre. Certo. Sim. Certo. Mas é isso que eu disse. Eu estava querendo reforçar aqui. O fundo. Ninguém começa um negócio sem um fundo de manejo. Tal sim, como eles. Porque, olha, querendo ou não, eu ainda considero os donos desses como os futuros agiotas, né? Aprendemos muito nas séries. Os agiotas são pessoas que simulam de dar um financiamento com cláusulas que você não tem a capacidade, como é que se diz? A vontade de ler, porque é muita coisa e depois você acaba não sabendo o que realmente está no contrato. E na aflição você leva o dinheiro sem ler, tá sabendo, né? Então é isso. Me referi a Kishikila por quê? Porque eu fui bem explícito ao dizer que é tipo Kishikila por quê? Porque você só está jogando, não sabe quando é que vais comer, né? Você só está lá, só estás a dar. Sim. Mas o dia que você ganhar é o teu dia de Pode comer. não chegar esse dia. Pode não chegar. Mas também. A Kishikila o dia sempre chega. Não, a Kishikila... Não, eu não estou aqui a falar que é tal como a Kishikila. Ok. Estás a ver? Não estou a dizer que afirmar... Não é uma analogia total. Total. Estás a ver? Sim. É só, pronto, aquela possibilidade de motivar a nunca desistir. Não faz isso. É o motivo. É o desmotivo. Eu vou passar aqui um testemunho, só que foi o mês passado, né? Eu poderia muito bem ter trazido aqui o meu comprovativo. Durante esse todo o tempo. O meu primeiro maior ganho com 500 kwanza foi 552 mil. Sim. E o segundo maior ganho no mês passado foi de 1 milhão e 22 mil kwanzas, também com 500 kwanzas. Está a saber? Quem não quer ter 1 milhão na conta? Quem não quer estar no ranking dos milionários? Eu pelo menos já me considerei milionário por um tempo. Eu já me considerei milionário. Se abrirem o ranking, sabemos que em Angola o milionário começa com 1 milhão. Com kwanza não é milionário, vai. 1 milhão de kwanza... 1 milhão de kwanza, sabe são quantos dólares? Cá em Angola 1 milhão de kwanza. 1 milhão de kwanza, sabe são quantos dólares? Uns 1000 e pouquinhos dólares. 1000 e tal dólares. Não, estamos falando nossa realidade aqui, né? Para nós que, pronto. Então, eu cheguei a ganhar 1 milhão e houve pessoas que ganharam valores superiores, porque eu partilhei a ficha, ganharam valores superiores, estão aí. Os que tiveram coração nobre, sem que eu os obrigasse, souberam compensar. E pronto. A visão é boa. Mas para as fichas eu digo assim, é tipo acreditar em Deus. Por mais que vier 1 milhão de ateu tentando contrariar e me fazer desacreditar na existência de Deus, eu falo assim, pá, te ouvi, tá fixe. Eu vou continuar a acreditar nele. Você acredita mesmo que as casas de apostas ajudam os jogadores ou elas lucram exatamente com as perdas? Olha, eles lucram... Olha, vou partilhar aqui algo.
já que estamos mesmo em direito, caros ouvintes, prestem muita atenção. Apesar de que nós, sabendo disso, não paramos, né? Mas eu acho que, para além de lucrar com as perdas, Sim. eu ainda acho que eles usam também essas casas de aposta para lavagem de dinheiro. É algo que eu estive a analisar durante muito tempo. É algo que eu estive a analisar muito tempo. E cheguei pelo menos a essa conclusão. Só acredito que o assunto de hoje é mesmo diferente. Senão eu poderia partilhar, aí vai nos levar, vai nos fazer fugir daquilo que é o nosso foco. Mas eles lucram muito com as nossas perdas. E eu ainda digo assim, tem equipas que também estão do outro lado das casas de apostas. das casas de Claramente, apostas. as casas de apostas, eu afirmo categoricamente que as casas de apostas carregam um monte de desvantagens, porque o futebol já não é o mesmo. Os esportes, desde o surgimento das casas de apostas, já não são os mesmos. Nós conseguimos ver coisas absurdas a acontecer em jogos de futebol, pode ser em competições de tênis, ok. Você assistindo, você consegue notar nitidamente que existe algo oculto. Algo oculto. Então, a casa de apostas, por além de destruir as nossas mentes, a mente da maioria das pessoas que lá frequentam, também destruiu bastante o conceito que nós tivemos inicialmente sobre esportes. Destruiu totalmente. Se a maioria das pessoas perdem dinheiro, por que tanta gente continua acreditando que vai ganhar? Porque acreditam. E qual é a tua mensagem? Qual mensagem você deixaria para essas pessoas que acreditam que vão ganhar, mesmo vendo a maioria das pessoas perdendo? Olha, se é uma coisa que eu não sei se é falso, a mensagem que eu deixo é que continuem a acreditar. Olha, Boss Celestino, um ponto muito importante sobre as apostas. Recentemente, não vou citar o nome da pessoa, nem vou citar o gênero, alguém partilhou comigo uma história. Uma história de uma pessoa A que vivia maritalmente com uma pessoa B. Só que essa pessoa A ficou totalmente enrolado no mundo das apostas. Ele chegou até o nível de empréstimos, de montantes de valores que ele não conseguia devolver. Mesmo ele estando inserido na função pública, ele ficou totalmente perdido, emprestava dinheiro por conta do elevado vício que ele conseguiu atingir. Injetava até o salário na esperança de que vai ganhar, vai conseguir triplicar, quadruplicar o seu salário. Nessa ilusão, ele perdia tudo, acabou por perder a pessoa B, perdeu a pessoa B e ficou totalmente assim, totalmente destruído, e vem há 2 anos pagando as dívidas que ele conseguiu obter nesse todo o período de empréstimos. Agora imagine só, como aconselhar essa pessoa a parar? Até que ponto as casas de apostas têm culpa contra essa pessoa? Ou têm culpa assim nesse tipo de assunto? Pronto, eu acredito que essa história partilhada é uma história que tem o domínio. É isso que eu disse. Nós não podemos, temos que saber controlar. O grande problema é o desespero, o desequilíbrio emocional que nós temos. Mas quando você consegue ter um equilíbrio emocional ou psicológico, você, em vez de se deixar ser domado, você dorme ao vício. Por que eu digo isso? Acreditas ou não, são 5 anos como apostador. Já obtive ganhos e venho obtendo ganhos, mas as casas de apostas precisam de um controle.
fora desse controle, precisa-se também ser estratégico. Acreditas ou não, às vezes fico 2 semanas sem apostar, não por falta de dinheiro. Eu fico 2 semanas sem apostar. Então, em outras palavras, posso considerar o Celestino Afonso, o senhor Celestino Afonso, alguém que não é viciado em apostas? Pode. Posso considerar? Pode. Tá bom. Pode. Se eu posso considerar que o senhor Celestino Afonso não é viciado em apostas, você teria a capacidade de, hoje mesmo, decidir parar de apostar, nunca mais apostar? Eu teria. Não Calma. terias. Eu teria. O que é que te faz pensar que você teria essa capacidade? O que é que me faz pensar? Sim. Depois da conversa aberta, não é? Depois da conversa aberta e a reflexão de muitos gastos que eu já tive. Principalmente, muitos gastos. Graças a Deus, não sou como a pessoa A, que já teve que se endividar. Eu faço assim. Tenho dinheiro, tem jogos, eu vou apostar. Tem dinheiro, não estou psicologicamente preparado para fazer ficha, eu não aposto. Mas pronto, a esperança, porque é isso que eu disse, muitas vezes somos 2 ou mais. Eu posso até perder, mas a pessoa ao lado conseguiu ganhar. Dá motivação, sabe? Dá motivação. Aquilo é como... Pronto, dizem que a esperança é a última coisa a morrer, né? A esperança é a última coisa a morrer. E é nessa esperança de que um dia eu possa sair bolado, né, como dizemos lá na gíria, Sim. bolado, que me faz não tomar tal decisão. Eu poderia, mas... Sabe por que não poderias? Por quê? Por conta dessa frase que usaste há pouquinho. Porque ainda você vê esperança em sair bolado disso. Por isso não terias como terminar, não terias como parar. Ninguém para de apostar. Ninguém que já tem uma meta, que tem na mente que se eu atingir isso, ou quero atingir isso, pararia do nada. O que eu estou a falar mesmo é do nada. Do tipo, eu também apostava, com certeza você sabe. Eu apostava. Do jeito que eu parei. Eu do nada olhei para as coisas e falei, pá. E olha que eu não perdi mais do que ganhei. Tem uma vez que eu acordei e falei, pá. Esse é o caminho que eu estou a seguir. Apostas podem me causar isso. E olha que eu não sou mentalmente doente. Eu me considero alguém mentalmente saudável. Mesmo tendo noção disso, eu não quis colocar a minha sanidade mental em jogo. Essa razão que eu falei, melhor parar. Parei e de lá para cá não aposto. E a única coisa que eu faço é o quê? Como eu tenho noção que a nossa sociedade é maioritariamente constituída com as pessoas, por pessoas que não têm uma mente totalmente saudável, essa razão que eu procuro no máximo aconselhar as pessoas a pararem de apostar. Ou a não entrarem nesse mundo. Porque por mais estranho que pareça, as pessoas vendem a ilusão que é entretenimento. Não. Aquilo é um jogo que quando você entra de cabeça e alma, para sair é difícil. Eu comparo aquilo, eu vejo que é pior que álcool. Porque a recompensa instantânea em volumes altos. O álcool, qual é a recompensa que te joga? É aquela de estar totalmente fora da normalidade. Não reconhecer a sanidade mental, aquele senso crítico reduz um pouquinho, deixa relaxado. É o que o álcool vende. Agora, o que é que a aposta vende? Recompensas do tipo, vais mudar de vida, vais viver em Paris, você terá viagens tranquilas. E existem os desgraçados. Por além disso, pior que um pobre apostar, existem pessoas que vivem, já são ricos porque têm contrato, só porque têm contrato com as casas de aposta, aconselham as pessoas a apostarem. Vendem a ilusão que eles apostam. Tipo, você acredita que Fly Squad aposta? Prontos. Numa análise tua, você acredita que Fly Squad aposta? Não acredito. Simplesmente assim. Eu também não acredito. Mas o que é que ele faz? Faz as pessoas acreditarem que ele aposta. Isso é a pior coisa que eles deveriam fazer.
o famoso, enquanto se o X faz, quem sou eu para não fazer? Pá, porra, Fly Squad aposta. Pá, Dizzy aposta. Tem também um cara que vende muito sobre isso, esse rapaz aí, o humorista. Esse rapaz aí do que? Angolano? É angolano mesmo, é angolano. Aquele que só faz vídeos assim, sem falar, coisa tipo. Buluzinha, aposta. Eles vendem essa informação na mente das pessoas. Porque eles são referências e não imaginam o número de pessoas. Você imagina o número de seguidores que, quando você segue alguém, você acompanha alguém, você vê aquela pessoa como exemplo. Quantas pessoas não olham o Fly Squad como exemplo? Quantas pessoas não olham? Eu olho o Fly Squad como exemplo. Eu vejo para o Fly Squad e falo, porra, um cota muito, sei lá. Mas no que toca ao ramo de apostas, erra feio, pai. Erra muito feio, porque ele não imagina o número de pessoas que ele consegue empobrecer. O número de pessoas que ele consegue destruir a mente. O número de pessoas que ele consegue levar até o poço só por uma simples coisa. Por ele falar que eu também aposto. Está aqui a minha ficha. Sabe? Pai Deezer. Não, ficha do pai, grupo de Pai Deezer, que não é o Pai Deezer que está lá. Eu peguei a visão disso muito cedo. Quando eu dei conta que... Lembras? Num jogo do Barcelona, Drake fez uma ficha, partilhou. Muita gente foi tirar aquela ficha. A ficha que caiu. Drake não perdeu nada porque era o dono da casa da aposta. Agora, quanto ele ganhou? É que esses cotas têm feito. Pronto. Eu ainda acredito que, primeiro, o grande problema é por estarmos diante de uma realidade em que a sociedade emocionalmente está super desequilibrada. Sim. E quando nós vamos entrar, né, nesse mundo, né, um conselho para os caros ouvintes, nós temos que entrar preparados para o que der e vier. Primeiro, nós não podemos ser simplesmente amadores, né? Nós não podemos ser simplesmente amadores e não devemos ir como se fosse a última esperança. Quando você vai como a última esperança, eu já presenciei conversas de pessoas que disseram assim, a falar no outro, tem vagas aí. Para ser quê? Para ser isso. Vou ficar aí X de tempo, trabalho duro, pouca remuneração. Não, eu prefiro bater bem ficha, até que um dia ganhar. Então você vê que antes das casas de aposta, a sociedade já está emocionalmente desequilibrada. E isso só vem dar reforço, né, para alguns falsas esperanças, né? Falsas esperanças por quê? Porque são pessoas que só fazem. Eles só fazem. Por exemplo, a necessidade de estudo dos mercados. Sim. O Messi esteve lá, sabe como é que funciona. Se bem que muitas vezes também as odds apresentadas nem sempre são aquilo que vai ser as nossas expectativas. Sim. Ninguém contava que na abertura do campeonato um Benfica que estavam a dar 1.17 empataria 2-2 com a equipa que empatou, que estavam a dar mais de 8 pontos. Imagine só que se você, por uma ou outra situação, sei lá, metes aquela equipa a ganhar, a marcar 2 golos e injetas um valor. Tá sabendo? Então, não vamos se deixar levar muito também pelas pontuações, né? Porque principalmente o início do jogo, aquilo que já falamos, é muita máfia. É muita máfia por detrás disso. É muita máfia. Só que diante dessa máfia, é como o termo que nós usamos, né? Vamos lhe fazer pensar que ele está no controle, ao passo que nós estamos sempre no controle. E você só vai conseguir isso quando emocionalmente estiveres equilibrado e não ser viciado mesmo.
vamos deixar de ser domados pelo vício e procurar domar o vício. Se é mais fácil ser domado pelo vício, é mais fácil, com certeza, ser domado pelo vício. Difícil é domar o vício. E as casas de apostas em si, ou as apostas esportivas, carregam em si o vício mesmo. O vício. Muita gente está viciada nesse ramo. A minha pergunta é a seguinte. Se o Celestino estivesse com 2 botões, tá? Um vermelho, outro verde. O verde tem a missão de fazer com que as casas de apostas continuem como estão. O vermelho tem o poder de destruir totalmente todas as casas de apostas. Qual dos botões você clicaria? Sem ironia, eu clicaria no segundo botão, né? No vermelho ou verde? No vermelho, sim. No vermelho, que é para destruir totalmente. Eu apertar. Sem ironia, eu apertaria no vermelho. Eu também apertaria no vermelho por uma simples situação. Mesmo sendo um apostador. Mesmo sendo um apostador, clicaria no vermelho por quê? Pensa comigo. É bonito, é atraente, é satisfatório, é agradável ver muita gente feliz. É agradável ver muita gente feliz. E a destruição das casas de apostas deixaria infeliz uma minoria. A sua maioria ficaria feliz, porque já não estaria preocupado em pensar naquilo. Há muita gente que nesse momento, boss, é triste. Eu conheço uma pessoa X, eu tenho que jogar letras. Eu conheço uma pessoa X. Eu acho que você não frequenta ou não usa o famoso Aviator, sim? Não usas. Olha, fazes muito bem, boss. Fazes muito bem. Pior que bater essas fichas é o Aviator. Aquela sensação do ganho instantâneo destrói muita gente, muitas famílias. Conheço pessoas que tiveram que sair do Ouija para ir se esconderem em Luanda e outros sítios, perderam até a residência, que outros que foram até enxotados pelos pais porque os problemas eram demais, principalmente por causa do Aviator. Conheço. E eu não arrisco. Eu quero que você aconselhe esse pessoal acerca do Aviator. Pelo menos um conselho acerca do Aviator. Eu preciso ouvir isso. O Aviator e as fichas, né? Eu comparo elas como... O Aviator eu lhe dou como o imediatismo. Yeah, eu dou o Aviator como o imediatismo. E as fichas como... quem tem a consciência e a capacidade de aprender a esperar, né? Se bem que tem aquelas que nós podemos fazer só de um dia. Por mais que seja de um dia a ficha, é porque tem uma determinada hora. O Aviator é momento. E pronto, o Aviator, eu ainda, principalmente aquele só, eu já ouvi, não digo que nunca joguei, mas eu joguei o Aviator menos de 5 vezes na minha vida. Naquela, já fiz muitas fichas, perdi, sobrou um 500, 1000, vou só tentar sorte. Eu fiz, mas aquela sensação, aquele som, é o testemunho que muitos que tiveram que perder o que perderam, disseram assim, é hipnotizante, é satânico. Tava aquele som, zoom, aquilo é satânico. Tá assim que você fez isso? Eu senti alguma coisa. Na real, não estou a brincar. Eu já apostava também, eu já participei, já fiz Aviator. Já joguei Aviator. Olha, o teu coração, a circulação sanguínea no momento é muito elevada. Você fica totalmente descontrolado, a tua mente vai jogar sim, não, sim, não, sim, não. Isso destrói. Na verdade, e não só a pressão sanguínea. Olha aqui, eu presenciei assim, um dos cambas.
ele está a jogar naquela de querer recuperar. Imagina que você te cai 580 mil da bolsa de estudo. E em menos de uma hora, você quando dá conta, fazer a consulta, você descobre que tens menos de 30 mil porque perdeste tudo no aviador. Eu vivi isso de alguém próximo. Eu vivi essa realidade. E você vê que ele, tipo, tá apanhado trombose, porque, até para apertar. Então, principalmente o Aviator, não recomendo, pessoal. É sério que eu não recomendo. Depois de todas as abordagens tidas aqui, eu falo que o pior dos piores é o Aviator. Não recomendo a ninguém. Se pensas em o fazer, e hoje em dia muita gente, porque vem com aquela dica, estou a vender Boot. Boot é um aplicativo que, segundo eles, ajuda a prever em que pontuação vai subir. Não recomendo. Não recomendo. Se quer deixar do mundo das fichas, se quer deixar, joga Aviator, bate ficha, começa primeiro a deixar o Aviator e depois, aos poucos, por decisão pessoal, individual, tal como começaste, né, sem que ninguém te influenciasse, né, porque temos que ter noção. Sim. Muitas vezes somos pessoas que temos consciência, tal como a gente começou sem que ninguém soubesse ou sem que ninguém influenciasse, também vamos ter o poder de determinar, né, a inexistência dessas apostas nas nossas vidas. Então, é um processo. Assim como alguns conseguem deixar do dia para a noite, né, mas também para alguns, a maioria das pessoas é um processo. Então, fica a dica. Crianças. A falta de fiscalização desses postos de apostas, esses que imprimem fichas nas ruas, eu já presenciei N vezes crianças apostando, crianças a ir imprimir ficha. Olha, eu acho que nada é pior, não existe algo pior que começar a colocar um determinado comportamento na mente de uma pessoa, se não for na infância. Imagine só, desde a infância você começa a construir um determinado comportamento, apostas. É tipo uma criança começar a... tão louco que ele dá no berço, você já está a lhe dar a chupeta de álcool. A probabilidade dessa criança se tornar um viciado em bebidas alcoólicas é maior. Por que a nossa fiscalização é tão baixa assim quando se trata do ramo das apostas? Nós negligenciamos muito isso. Olha, até falar sobre fiscalização é complicado, porque tecnicamente relacionado a esse assunto não temos. Eu digo não temos porque nunca me deparei com situações em que aparece alguém que intervenha. Primeiro é que os funcionários querem lucrar, querem faturar, né? Porque pelo que eu me apercebi é que eles ganham consoante o faturamento mensal. Ganham por comissão. Por comissão. Sim. Eles nunca, em momento nenhum, dizem assim, és menor de idade, não podes imprimir ficha. Mas nas cláusulas deles, consta. Nos termos e condições deles, existe isso. Consta. Proibida para menores de 18 anos. Muitas vezes deparamos-nos com casos que aquela criança ou aquele menor de 18 anos não é o apostador, muitas vezes, mas na maioria dos casos são mesmo eles, porque eu tive, né, porque já não resido onde residia, tive vizinhos menor de 12, já batem ficha, a baterem ficha. O pai, a mãe, os irmãos sabem, estão aí apoiados. E quando ganha, ainda vais ouvir aquele, epa, meu puto, passa lá X, pô, você só ganha quer comer sozinho. Então você está a dar mais força. Porque na verdade, quando não se tem o controle, principalmente para a criança, isso que eu disse, para nós somos adultos, somos conscientes. Nós sabemos que ao ir fazer isso em sã consciência, não estamos sob efeito. Só adultos conscientes já sofrem.
não estás sob efeito de um estupefaciente ou de álcool, você foi fazer, mas estás consciente. Imagina uma criança que tem a aquilo eu digo já que é mais do que libertinagem. Porque a proibida, a venda proibida, porque aquilo nunca deixa de ser uma venda, a venda proibida a menor de 18 anos não se refere só às fichas, tal como nas bebidas e muita coisa que proíbe há muito tempo. Mas não se nota a fiscalização. Não se nota a fiscalização. Isso é muito importante, porque Não eu já quis fazer essa comparação. Do mesmo jeito que mandar uma criança fazer compra de uma bebida alcoólica é errado, também mandar uma criança ir imprimir ficha é muito errado. Porque você já está a mostrar o lado bom daquilo. É do tipo, não, pô, nunca aposta. Tá, vai me imprimir essa ficha. Que mensagem você está a enviar? Porque eu não concordo totalmente na frase faça o que eu falo, não o que eu faço. Nós aprendemos mais rápido com as ações dos outros. As crianças crescem copiando. Se você coloca uma criança que nunca ouviu filha da PIM em algum lugar, nunca vai usar essa frase. Nunca. Então eles crescem copiando. Aprendem copiando. Vê o que os mais velhos fazem. Queres que o teu filho seja um bom leitor? Leia ao lado dele. Simplesmente assim. Não exija, não. Ler é bom. Para terminar, boss Celestino. Na verdade, esse programa foi muito breve. Para terminar, eu gostava de, boss Celestino, deixar uma mensagem para o pessoal que já aposta, o pessoal que ainda não aposta e o pessoal que quer deixar de apostar. Eu também vou deixar a mesma mensagem. Você terá o teu peso, eu terei também o meu peso para o pessoal de casa. Prontos, né? Para as três vertentes, quem aposta, quem quer deixar e quem quer entrar nessa vida. Para quem aposta, seja cauteloso. Né? Mais uma vez vou voltar a dizer. Procure e faça o esforço de não ser domado pelo vício e domar o vício. É difícil, mas não é impossível. Para quem quer deixar dessa vida, façam. Porque ao deixar, né? Ao deixar, eu acredito que quando você deixar, você vai procurar se focar em outras coisas. Outras coisas que vão te render mais, sabendo que podem ser coisas que te dão o desgaste físico, Sim. mas vai te fazer render mais e usufruir de uma forma mais condigna e mais cautelosa. Até porque, olha que os dinheiros da ficha é um dinheiro que você quando ganha, você acha, vou bater na parede. Mas algo que você vai sacrificar. Vai suar mesmo, de verdade. Olha, você consegue ainda analisar 2, 3 ou até 10 vezes antes de ter que gastar. Para quem quer entrar, dizer que não recomendo estaria a ser ingrato, né? Porque eu estou nessa vida. Mas também dizer que entra, não. É uma questão de consciência. Mas tome nota. Quem entra para sair é difícil. É muito difícil. E nós falamos aqui de uma pessoa A, de uma pessoa X, que tiveram as suas vidas derrubadas por intermédio das fichas. Tiveram. Então não queremos que vocês que venham aí, sei que vão vir, que não aconselhamos muito a vir, venham e se posicionam na mesma categoria que esses, né? Porque é mesmo perigoso, é mesmo letal. Não porque pode te acabar a vida, mas porque pode te fazer a recorrer em certos caminhos que vão destruir e vão te acabar. Então fica a dica. Quem já aposta, deixe. Quem quer entrar nas apostas não entre. Esse é o meu conselho direito para vocês. Por quê? Enquanto você joga a tua vida na sorte, você coloca a tua vida no modo imediato, você não está a destruir somente a tua vida, estás a destruir as pessoas que te rodeiam. Esse mundo de apostas não destrói só
a ti. Imagine você como pai de família que, por conta das apostas, chegou ao ponto de se endividar até, vamos supor, 10 milhões de kwanzas. E você é um simples professor que mensalmente rende na casa dos 200 e poucos mil kwanzas. Estás a ser pressionado pelas pessoas que você emprestou dinheiro a devolver. Mas você, na esperança de que as apostas vão cobrir aquelas dívidas, continuas no ramo das apostas. Se coloca nesse lugar desse tipo de pessoa. Não existe uma pessoa, não existe duas. Eu considero que a maioria das pessoas são a maioria melhor das pessoas que querem entrar nesse ramo ou que estão nesse ramo que arrependem-se amargamente. Então, o meu conselho para você é: se coloque no lugar dessa pessoa, decida não entrar no mundo das apostas, porque lá é sombrio. É um caminho que você consegue sair. Não, consegues ultrapassar. Isso é verdade, não posso negar, porque eu já estive lá e consegui sair. Só que as pessoas que conseguem sair é um número muito reduzido. É necessário uma mentalidade totalmente saudável para escolher não continuar no ramo das apostas. Este é o meu conselho para todos os apostadores e para todos que desejam apostar e para todos que querem sair das apostas. Enquanto é cedo, permitam-se deixar de lado essa opção, porque é mais gostoso trabalhar, conquistar as tuas coisas de verdade. E um outro ponto, você, Celestino, tenho que falar também sobre os influenciadores digitais. Exato. As figuras públicas. Olha, vocês devem parar e repensar o número de pessoas que vocês influenciam. Não é à toa que as casas de aposta vão diretamente a vós. Porque vós sois exemplos de um número elevado de pessoas. E esse número elevado de pessoas que vocês, ou que vós sois exemplos, são maioritariamente pobres. E os pobres são os mais fáceis de vender uma ilusão e sonhos de enriquecer. É o alvo mais fácil. Só para terem noção, todo o dinheiro que vocês ganham, tenham mesmo noção disso, todo o dinheiro que vocês ganham sai de bolsos de pessoas pobres em situações totalmente difíceis, diferente das vossas, que vocês já têm uma vida tranquila, uma vida que podem ser considerados financeiramente estáveis, mas ainda querem aquela migalha das pessoas pobres. Então pensam e repensam nesse ponto. Se eu mudar a mentalidade de uma pessoa, já sou um vencedor. Você, Celestino, então, eu te agradeço por esse episódio, mano. Foi um episódio breve e muito bonito, do estilo que eu quis. Uma conversa totalmente tranquila, desenrolada, com pontos de vista diferentes, mas que no final de tudo sabemos que passar a mensagem no pessoal que tomar a decisão mais saudável possível é a melhor. Inscreva-se no nosso canal, não deixe de deixar a sua mensagem aí, sugestão nos comentários, e nos vemos no próximo episódio do Bencast. Então, ficamos por aqui. Fomos!